RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1953. Depois de 7 anos de luta e intensa mobilização popular, Vargas sanciona em 3 de outubro a Lei 2004, que cria a Petrobras. 1958. Após os primeiros movimentos para organizar os petroleiros em 1957, acontece a primeira greve na refinaria de Manguinhos. Dessa experiência, surge a Associação Profissional dos Trabalhadores de Manguinhos. Era o primeiro passo para a criação do Sindipetro RJ em 1959. 1964. Intensa participação dos petroleiros nas lutas que antecederam o golpe militar e no grande comício da Central do Brasil. Após o golpe, o sindicato é invadido e os militares promovem uma verdadeira devassa em seus arquivos. A diretoria foi deposta, seus membros perseguidos, alguns presos, outros exilados e demitidos. 1980. Com a reorganização do movimento sindical, a preocupação com as condições de trabalho assume crescente importância. É criado o DIESAT. O movimento sindical faz as primeiras denúncias de contaminação de trabalhadores expostos ao benzeno. 1984. Acidente na plataforma de Anchova com a morte de 37 trabalhadores. O Sindipetro RJ inicia uma intensa campanha de denúncia exigindo mais segurança no ambiente de trabalho. 1988. Petroleiros protestam contra o congelamento das URPs e iniciam uma greve que dura 11 dias contra a decisão do TST de conceder somente 4% de reajuste anual. O TST volta atrás e o índice chega a 19%. 1990. Collor extingue estatais e demite trabalhadores. O Sindipetro RJ participa ativamente da luta pela reintegração dos demitidos e da campanha Fora Collor. Em fevereiro de 1991, é deflagrada a greve nacional, exigindo a suspensão das privatizações e a reintegração dos demitidos. 1992. Trabalhadores ocupam o Edise em protesto contra as demissões e pela reintegração imediata. A polícia os retira violentamente após 44 dias de ocupação. O movimento de resistência contribuiu para a Organização Nacional dos Servidores Demitidos por Collor. 1994. Em busca de seus direitos, os petroleiros se unem e iniciam a greve em 27 de setembro. O movimento foi um dos mais fortes da categoria. Em 9 dias, registrou paralisação média de 80%, com adesão em todo o país. 1995. O governo FHC dá sequência ao processo de desmonte do Estado, quebrando o monopólio estatal do petróleo. Dispostos a impedir a privatização da Petrobras, os petroleiros iniciam uma greve histórica que dura 32 dias. FHC bloqueia as finanças dos sindipetros para enfraquecer a resistência contra a privatização. Em 1999, o governo federal foi condenado pela OIT por sua postura com os petroleiros. 1997. Após várias disputas entre o governo FHC e as entidades de defesa dos trabalhadores, é promulgada em 6 de agosto a Lei 9.478, que abriu o setor petróleo para empresas privadas. O Sindipetro RJ avança no processo de organização e conquistas para os trabalhadores do setor privado. 2001. Com o lema Sim à gestão, não à migração, os petroleiros iniciam forte campanha contra a migração para o plano Petrobras Vida. Em fevereiro, após intensa disputa jurídica e mobilização, os petroleiros vencem a batalha e barram as migrações para o PPV. 2003. Os trabalhadores das extintas Interbras e Petromisa, demitidos pelo governo Collor, voltaram aos quadros da Petrobras após mais de uma década de lutas. No total,
foram readmitidos 986 trabalhadores anistiados. 2007. Uma forte campanha organizada pelo Sindipetro RJ barrou num primeiro momento a repactuação do fundo de pensão que visava retirar dos trabalhadores direitos adquiridos. No entanto, a empresa reabriu o processo rebaixando a meta de adesões. Por isso, a luta política e jurídica pela manutenção dos direitos dos trabalhadores continua. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. 60 anos lutando pela soberania nacional. Furtado, esse é o nosso primeiro programa, nossa primeira transmissão do ano de 2020. Nossa primeiríssima. E nós temos muito conteúdo para nós conversarmos com nossos amigos. Para você, agora, a palavra, visando esse novo ano que se inicia. É isso aí, companheiro Ivan, companheiros e companheiras que, como a gente sempre fala aqui, nos dão o prazer da sua audiência, né? E é interessante até porque é 2020, né? Interessante essa numeração, esse indicativo de números, né? E nós esperamos aí que seja mais um ano profícuo de luta dos companheiros na participação pelo seu direito. Agora, companheiro Ivan, não sei se você se detalhou a essa vinheta aí do companheiro Cardal, né? Super importante. Você vê que é toda uma trajetória de luta dos trabalhadores. A ideia surgiu, a ideia virou uma realidade, essa realidade é um fato. E este é o nosso sindicato que está sempre na luta em defesa dos trabalhadores, de um modo geral. E quando a gente escuta essa vinheta, essa participação, essa explanação que o companheiro muito bem deu, o companheiro Cardal, é interessante que ali se perceba, né, qual é a dinâmica e a dignidade do próprio trabalhador, de um modo geral, quando ele se envolve nas lutas em defesa do seu direito. E às vezes não é só em defesa do seu direito, de um modo geral, mas sim em defesa dos patrimônios, que são riquezas nacionais. Vide aí a Petrobras, que volta e meia está sendo questionada, que volta e meia eles estão querendo privatizar a Petrobras, né? A gente vê essa luta aí. E mais uma vez, os trabalhadores, eles, na sua perspectiva de melhora nos seus ambientes de trabalho, eles lutam e cada vez mais demonstram toda essa pujança em defesa daquilo que é mais sagrado, que é o direito ao trabalho. Companheiro Ivan. Antes de eu fazer o meu comentário inicial também, quero mandar já um abraço para Angelita Silene da Costa, que acabou de entrar, e para o Antônio Amaral, filho também, que está conosco aí nessa empreitada. Cada transmissão que nós fazemos, nós nos dedicamos muito a pesquisar, nós discutimos bastante o conteúdo que será transmitido. Para quê? Para que a nossa companheirada, para que os nossos amigos, todo mundo possa desfrutar de um momento saudável, de um momento fraterno e amigo. A nossa transmissão de hoje
ela é a de número 370. É a de número 370, né? E essa transmissão, ela abrange um intervalo que vai do dia 27 de dezembro de 2019 até o dia 2 de janeiro de 2020, que é a data de hoje. E essa é a nossa primeira edição do ano. Portanto, no resumo aqui macro, nós temos o quadro dedicado à cultura, temos o quadro dedicado a fatos históricos, né? E lá fica anexado no programa a relação de todos os aniversariantes desse intervalo, dia 27 de dezembro a 2 de janeiro. E esses aniversariantes, todos eles, a fonte nossa é o site do Ricardo Cravo Albino. Portanto, quais são os nossos destaques iniciais na cultura? E depois a gente vai entrar ali no conteúdo do programa em si. Não, é lógico, né, companheiro Ivan? Nós temos um grande destaque aí do Luiz da Câmara Cascudo, que estaria completando 121 anos. A nossa grande Rita Lee, 72 anos. O nosso também querido Eduardo Duzec, que está completando 61 anos. E os fatos históricos e relevantes que não podem ficar esquecidos da nossa memória, o destaque é para a cabanagem, que aconteceu no período de 1835 a 1840. E, como muito bem falou o companheiro Ivan, vem aqui uma relação de nomes no que diz respeito aos aniversariantes, que está ali no e-mail do nosso grande companheiro Ivan, que é uma pessoa... Do site, né? Não só no e-mail, no próprio e-mail do companheiro, né? Não é isso, companheiro? No seu e-mail, né? E também no site. E o interessante é que é uma pesquisa que o companheiro Ivan faz com a maior boa vontade, pesquisando isso aí. E às vezes, né, às vezes a gente nota que tem fatos aqui que de uma certa forma já estavam sendo até esquecidos, né? Mas a história, ela está aí para isso, né? A história nada mais é do que o registro dos fatos históricos daquele momento, né? Para que eles não caiam no esquecimento. E a gente vê aí a luta dos companheiros, das companheiras, no que diz respeito a toda essa estrutura que tenta avançar em cima das conquistas dos trabalhadores. Você falou em história, um dia a história vai revelar que chegaram à conclusão, em pleno século XXI, que a Terra é plana, né? Que chegaram à conclusão, em pleno século XXI, que a escravidão foi boa para o africano. A história vai também revelar, daqui a um tempo, que o nazismo é coisa de esquerda. Quer dizer, uma história burra que estão reinventando aí. Mas aí, companheiro, eu já fico numa dúvida aqui, né? Apesar que quando você fala determinadas coisas, eu fico em dúvidas também, né? Mas eu respeito a sua pesquisa. Quer dizer então que a Terra é quadrada? A Terra é plana. Somos terraplanistas. Estão surgindo aí nesse governo. Então quando chega um limite, a pessoa cai no barco. Isso. Sabedoria que está aí no governo. Vai abraço aí para o João Holanda, antes de nós entrarmos aqui no programa. Testa Edmilson Félix. É isso mesmo. Virgínia Menezes também, Fernando Adolfo Bueno e Roberto Holanda. São os primeiros que estão chegando conosco aí. Legal, nós ficamos muito gratos, né? Essa companheirada está se manifestando conosco. Nós destacamos para o mês de janeiro o nosso período chamado o período de 1835 a 1840, aonde aconteceu um evento muito relevante chamado a cabanagem, né? Aí nós vamos tentar comentar aqui sobre as causas, os objetivos da cabanagem, a revolta, né, regencial, os cabanos. Isso estamos falando do Brasil Império. Se vocês quiserem também ter uma ideia do que nós estamos falando, vocês podem pegar depois
Todos esses programas ficam armazenados no site professorivanluiz.com.br, e lá tem um link que te remete para um blog, onde todo esse conteúdo, com os devidos links, ficam lá à disposição também. E eu peço para se inscreverem. Já houve mais inscriçãozinha lá no YouTube, professor Ivan Luiz de Maricá. Já está lá agora com 201 inscritos, bacana. Eu tenho que chegar a 1000, o mais rápido possível. Então, companheirada, tem um site também, esse site chama www.suapesquisa.com/História do Brasil/cabanagem.htm. Esse aí é um destaque muito relevante. Outro destaque que nós vamos tentar transmitir hoje, se não der no próximo programa, é sobre a revista Acervo, né? Essa revista Acervo, ela está hospedada no revistacervo.an.gov.br. Lá vocês vão achar essa revista Acervo, onde os negros estão lá fazendo um trabalho brilhante. E tem 2 negros muito meus amigos, muito meu camarada, que eu destaco: o professor Álvaro Vasconcelos e o professor Ivanildo Santos. Então, tem matéria deles publicada nessa revista Acervo. Agora, voltando-se então, Furtado, para a cabanagem, onde os cabanos invadindo e ocupando a cidade de Belém no período de 1835 a 1840. Nós podemos falar como uma introdução, Furtado, e em seguida também falarmos sobre o contexto histórico da cabanagem. Sobre a introdução, Furtado, você quer fazer um comentário? Companheiro, a cabanagem foi uma revolta, né, uma revolta popular que aconteceu entre os anos 1835 a 1840 na província do Grão-Pará, região que está localizada na região norte do Brasil, que é o atual estado do Pará, que tem como capital Belém, né? E essa revolução ela recebeu este nome, pois grande parte dos revoltosos era formado, né, por pessoas pobres que moravam em cabana nas beiras, que seriam aqueles ribeirinhos, né, que nascem dos rios da região. Essas pessoas, por isso, essas pessoas eram chamadas de cabanas. Moravam em cabana, né? Eram os cabanos, né? Cabana. E que era, na realidade, aquele pessoal que tentava lutar, né, em torno de um objetivo, né? E o contexto histórico dessa cabanagem, companheiro Ivan, foi baseado em quê, companheiro? Isso foi baseado num período, na realidade, num período regencial, onde a situação, sempre assim, da população pobre, lá do Grão-Pará, era uma situação extremamente péssima, como nós estamos vendo hoje, se repetindo aí. Hoje, eles já não moram mais nem em cabana, Furtado. Ficam jogados aqui, ó, na cidade. Nem cabana, nem palapita. Nem palapita. Antigamente era um palapita. Você sai aqui, hoje aí, né? Aqui à tarde, na posta dos bancos aqui, uma infinidade de pessoas, ex-cabanos, que essa revolta aconteceu por causa do péssimo estado de vida. E exatamente em pleno século XXI, em plena cidade do Rio de Janeiro, e está no Brasil todo, sem necessidade nenhuma do povo estar passando por essa grande dificuldade, só para atender a sacanagem dos bancos. São os bancos que fazem isso, tanto que agora já estão querendo fazer socorro aos bancos de novo, como se os bancos precisassem de algum socorro. E a saúde não precisa de socorro, a educação não precisa de socorro, o transporte não precisa de socorro, o desempregado não precisa de socorro, mas o banco precisa. Então nós vimos que nessa época, tanto os mestiços, Furtado, e quanto os índios, viviam numa miséria total, sem trabalho, olha só, Furtado, e sem condições adequadas de vida nenhuma. Os cabanos sofriam em suas pobres cabanas às margens dos rios.
Então, Furtado, essa situação aí provocou o sentimento de abandono com relação ao governo central. E ao mesmo tempo, além dessa sensação, além desse abandono em relação ao governo central, também surgiu, ao mesmo tempo, muita revolta. Os comerciantes, por exemplo, os comerciantes e fazendeiros da região também estavam descontentes. Quer dizer, não era só o miserável que estava lá descontente, não. Os comerciantes e fazendeiros também estavam extremamente descontentes, porque o governo regencial havia nomeado para essa província aí um presidente que não agradava a elite local. Portanto, nós podemos destacar algumas causas desse movimento. Então, Furtado, as principais causas que você destacaria, nós estamos falando aqui, esses pobres que estão aqui abandonados, miseráveis, estão aqui jogados aqui na sarjeta, em plena Avenida Presidente Vargas, pela cidade do Rio de Janeiro, eles estão desenvolvendo neles um sentimento de abandono, e a revolta vem crescendo a cada dia mais, que a gente senta para conversar com esse pessoal. Mas, Furtado, com relação à cabanagem, quais são as principais causas que você destacou nesse movimento? Olha só, companheiro, desculpe aí. Espera, antes de qualquer coisa. Roberto Holanda entrou, Marcelo Monteiro também, Mara Martins, Tânia Queiroz, João Silva, Nelson Novaes Rodrigues e César Augusto Pérez. Já tem um bocado de gente conosco aí, legal, valeu. E como a gente sempre fala aqui, queremos agradecer essas pessoas que sempre nos estão apoiando, né? E isso de uma certa forma até nos engrandece e é motivo de orgulho para que o nosso trabalho faça cada vez melhor, né? Mas a gente sempre pede, né, companheiro, que façam comentários, que é muito importante, não só a participação, mas o comentário em si é muito importante. É verdade. Agora, companheiro Ivan, uma coisa que você me chamou bastante atenção foi quando o imperador, ou então o império, nomeou para governador, ou então presidente, que naquela época era presidente, né, da província lá do Grã-Pará, e que ela não agradava às elites. É verdade. Olha só a frase que está escrita ali. Não agradava às elites, quer dizer, os índios mestiços que se dane. Pobre não, se dane. Não agradando as elites, né? Aí realmente, como disse o grande, aí pega, né? Como disse o grande poeta Celso, de uma frase só, aí o bicho realmente fica diferenciado. Então, mas baseado nisso, né, as principais causas e objetivos do movimento, né, lógico, evidente, embora por causas diferentes, os cabanos, que seriam os índios e mestiços na sua maioria, e os integrantes da elite local, como os comerciantes fazendeiros, se uniram contra o governo regencial nesta revolta. O objetivo principal era a conquista da independência da província do Grã-Pará. Os cabanos pretendiam obter melhores condições de vida, trabalho, moradia e comida. Olha só, companheiro. Sempre a mesma história. Sempre. A história. Opa, desculpa. A história, ela sempre se repete, às vezes, para o pior, né? Neste momento, nesta revolução, a cabanagem do Grã-Pará, nada mais foi do que, em função de trabalho, moradia e comida. Isso era para o pessoal humilde, né? Já os fazendeiros e comerciantes que lideraram a revolta pretendiam obter maior participação nas decisões administrativas e políticas da província. Está muito claro, né? É claro. Nós temos que repetir esses fatos históricos. Temos que repetir para que nós não passemos passemos de novo por essas situações constrangedoras que a história vem nos apresentando. Essa revolta, portanto, que teve início em 1835, né? Essa revolta acabou
gerando uma sangrenta guerra entre os cabanos e as tropas do governo central. Uma guerra violenta. Claro, não existe guerra que não seja violenta, né? As estimativas feitas pelos historiadores, Furtado, apontam cerca de 30 mil pessoas, Furtado, que morreram durante os 5 anos de combate. 30 mil pessoas. No ano, inclusive, de 1875, Furtado, os cabanos, eles ocuparam a cidade de Belém, que é a capital da província hoje, capital do estado hoje, né? Estado, né? E colocado na presidência da província, Félix Malcher. O que era? Um fazendeiro, né? Fazendeiro Malcher, que fez acordos com o governo federal, melhor, com o governo regencial, traindo o movimento. Mais um traidor, né? Revoltados então, por terem se sentido traídos, os cabanos, eles mataram Malcher e colocaram no lugar dele o lavrador Francisco Pedro Vinagre, sucedido por Eduardo Angelim. Contanto, isso é importante, contando com o apoio, inclusive de tropas de mercenários europeus. O governo central brasileiro usou toda a força, sabe, para reprimir a revolta, que ganhava cada dia que passa mais representatividade. Portanto, então, agora, vamos fechar aqui, você vai comentar sobre o fim dessa revolta, nesse resumo que nós procuramos fazer. Companheiro Ivan, após esses 5 anos de sangrentos combates, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta. E em 1840, muitos cabanos tinham sido presos ou mortos em combate, que foi aquele número que você inclusive 30 mil. A revolta terminou sem que os cabanos conseguissem atingir seus objetivos. Isso é um fato, não foi conseguido o objetivo, mas ficou marcado para a história que naquele momento, devido a toda aquela situação de opressão, de miserabilidade, né, somente para os índios mestiços, foi um fato que marcou e que deixou na história registrado que a luta tem que ser persistente. E a gente, a gente sempre fala, né, que essa história ela se repete de forma até maligna. O explorador é o mesmo. É o mesmo. Vê o que está acontecendo aqui na Previdência Rural. Portanto, quem fez esse trabalho aqui, que nós vamos homenagear por esse trabalho bonito, quem fez? Foi o companheiro Jefferson Evandro Machado Ramos. Ele é graduado em História pela Universidade de São Paulo, que é a USP, em 1994. Bacana. Então, vai um grande abraço aí, professor. O outro tema nosso, que foi bastante discutido, foi com relação à China, que ela depende muito do Brasil. Eu diria mais, o mundo moderno hoje depende muito do Brasil. Por quê? Tu fala do nióbio, Furtado. O nióbio aplicado no aço. A relação de 100 gramas do nióbio para 1 tonelada de aço, onde fica um aço assim, flexível, mais resistente, aplicado na indústria automobilística, na indústria aeroespacial. Quer dizer, então o Brasil, ele tem um potencial muito grande, Furtado. Quando se fala que a China, por depender do Brasil, isso seria um problema, nós temos que entender o seguinte, Furtado. Essa matéria do dia 27 de novembro agora, de 2019. A China precisa muito do nosso petróleo, né? Não? Assim como precisa de soja, do milho e da carne brasileira. A gente vê, Furtado, que em 2018, durante a campanha eleitoral, causou muita apreensão o discurso anti-China que esse presidente está aí fazia. Muita apreensão, né? Que retratava o presidente asiático como um predador que quer dominar áreas fundamentais da nossa economia. Por diversas vezes, inclusive, esse presidente que está aí, ele alertou: os chineses não estão comprando do Brasil, os chineses estão comprando o Brasil. Olha só,
Furtado, se os chineses estão comprando no Brasil, eu espero que paguem um preço justo. Os chineses comprando no Brasil e o Trump ganhando de presente no Brasil. O que você acha aí desse desse início desse governo aí que está no Brasil? Companheiro, é muito difícil você analisar um governo onde ele não tem a menor responsabilidade, né? A gente fala sempre isso aqui e diz mais o seguinte, que é um governo que de manhã fala que gosta de peixe, de tarde fala que peixe está podre, leva-se tudo na brincadeira, que eu acredito que ser presidente não é levar as coisas na brincadeira, é uma realidade, é ter responsabilidade daquilo que fala, né? Às vezes se cometem equívocos, mas são equívocos que não são partindo para brincadeira, né? Um presidente é amado para levar as coisas então para falar besteira, como se fosse uma coisa mais natural possível, né? Então, esse fato da China e esse governo, né, quando diz que naquela campanha de 2018, ele fez campanha em 2018? Cara, fez. Faca News. Portanto, vamos dar um abraço aqui para Oliveira Gomes, José Roberto Cerqueira, João Neto, Alvino Pereira, Alexandre Kirchner, que está sempre presente conosco. Legal. Valeu, Alexandre. Jaqueline Lemos, Cláudio Omar Gal Teres de Farias e Wilson Cenas. Caramba, um cara de gente já, hein? Bacana. Então, companheiro, se você diz que ele, não me lembro disso não, que ele fez campanha, e naquela oportunidade ele havia dito, ou então dizia na sua possível campanha, né, que os chineses estavam comprando o Brasil, né? Isso é uma coisa que não tem muito sentido isso aí, até porque se estavam comprando e hoje ele é presidente, como é que está a situação? É verdade. Mas uma outra coisa nos chama bastante atenção, né? No início do atual governo se diz totalmente favorável ao incremento das relações com os Estados Unidos. Aí no discurso desse senhor que se diz super-ministro de economia não manja nada, esse senhor ofereceu o país de bandeja aos americanos. Eles entregaram a Alcântara e a Embraer. Bateram, inclusive, companheiro, continência para a bandeira americana e não passou despercebido, como é que é? I love you para Trump. Ora, uma coisa é você fazer críticas a um país que a gente também tem crítica, a China. Nós temos críticas severas, porque nós não compactuamos com a exploração do capital ao ser humano. Segundo aí, te lê nos jornais, né, que o trabalhador lá trabalha 12, 14 horas, então nós somos contra. Mas há de se entender que é o poder de uma nação. Então a nação ela depende de seus interesses. Bilhões de bolsas. Porque nação nenhuma tem interesse a não ser seus próprios interesses, não é isso? Então, quando esse senhor aí, que de economia não manja nada, né, vai lá e fala I love you, né? Aí o negócio fica totalmente diferente, né, papai? Totalmente. Como é que você vai fazer uma crítica, a crítica a um país e defender de um outro país que é altamente explorador? É verdade. Os dois são exploradores, os dois, né? O trabalhador americano também não tem colher de chá nenhuma, não tem reconhecimento nenhum. Isso é uma verdade. E ele falou muita besteira da China, porque a China é comunista, né? E teoricamente ele é contra o comunismo. Aí eles falavam, essa direita burra que está aí, o que eles falavam? Que a bandeira do Brasil nunca ia ficar vermelha. E no entanto, quando chega novembro, eles mesmos já falam em livre comércio com a China. É engraçado, livre comércio com a China. Com os Estados Unidos, eles falam em acordo bilateral, como se algum país do mundo pudesse fazer acordo bilateral com os Estados Unidos. Acordo de Davi e Golias, entendeu? Então, tem até um canal de televisão, a Rede Bandeirantes, que assina parceria com um grupo de comunicação da China, e passa a apresentar programas sobre o governo da China. Olha lá, Mao Tse Tung
Confúcio e etc. A Rede Bandeirantes. Né? A Vale vai passar a receber em yuan, Furtado, Moeda, né? por suas vendas e Xi Jinping oferece um crédito de 100 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares para a infraestrutura no Brasil. Furtado, o que houve? O que provocou, Furtado, uma mudança tão radical? Antes de mais nada, antes de você responder, vai um abraço aqui para o Antônio César, o Rodrigo Moreira, Paulo Besorro, meu camarada lá de São José do Embaçaí, meu grande irmão, Nelson Novaes Rodrigues, a Andréia Barabiano, André, acho que é isso, está longe que o computador está ruim de ver, e Haroldo Teles também, nosso querido petroleiro aí, ó. Haroldo, ficar de olho na China. E acabou de entrar também a Cláudia Costa. Ficar de olho aí na China, aí que é importante. Mas, Furtado, o que houve com relação a esse discurso da China? O que é que provocou, na realidade, essa mudança tão radical de repente? A gente fica também na dúvida, né? Porque nenhum jornalista, nenhum especialista questiona isso. Ninguém tem dúvidas? Não há dúvida. Será que nós somos negociados nos ajustes comerciais que estão sendo feitos entre os dois países, Estados Unidos e China? Quer dizer, aí a China e os Estados Unidos estão de pau um com o outro, e aí a gente entra aí aquele como um monte expiatório. Não, é aquele famoso morcego, né? O famoso morcego, né? Morcego morde, né? E será que os brasileiros não se preocupam com mais nada, será? Agora, um fato chama atenção, né? A descoberta do pré-sal aumentou o interesse dos chineses que têm atuado como parceiro da Petrobras desde o primeiro leilão de Libra em 2013. E Libra, você se lembra? Que é a presidente na época, nós temos um vídeo gravado que ela falava o seguinte: não dá para leiloar Libra porque é um crime de lesa pátria leiloar Libra. Mas aí quando surge o chinês na retaguarda, foi feito o leilão e se ampliou a relação com a China. Eles ofereceram alguma coisa? E até, né, nesses momentos quando você fala isso, naquela oportunidade eles ofereceram financiamento pedindo como garantia apenas a promessa de futuro fornecimento do petróleo. Olha, é uma coisa muito simples. A gente faz isso aqui, mas vocês nos reservam aí o petróleo, porque o petróleo é que está movendo neste momento o mundo, né? E o pré-sal é uma realidade que nós, como petroleiro, cada vez mais a gente percebe a grandeza disso aí, né? Infelizmente, os governos, não só o governo atual, também o governo passado, né? Se deixou aí no 11º leilão. Então, não há essa história que se condena uma parte só, se condenamos sim a outros governadores que passaram, principalmente o presidente, que leiloaram, que na realidade não é um leilão, é doação, né? Porque Petrobras trabalha, pesquisa. A Petrobras cada vez mais se sobressai nisso aí, pesquisa, e eles simplesmente, além de atacarem a Petrobras, faz com que esse trabalho seja de qualidade de ponto e que dá a garantia de que naquele local onde foi pesquisado há petróleo. Então, é muito fácil você fazer a crítica, né? É muito fácil você fazer a crítica quando você tem certeza que ali aonde você está fazendo a crítica haverá resultados positivos, né? Então, e a China, como a gente falou, ela simplesmente precisa desse petróleo. Não é só a China, o mundo todo precisa do petróleo. Desse caso específico do petróleo. Como a China precisa da soja, do milho, da carne brasileira, isso os torna, de certa forma, dependentes do Brasil. Mas não é só a China, é o mundo todo que depende do Brasil. É uma pena que os governadores, né, não tenham percebido, ou se perceberam, talvez não tenham a dimensão do que este mercado poderia trazer em benefício do Brasil. E aí o que acontece então? Se faltar o quê, companheiro Ivan? Se faltar o fornecimento brasileiro, por isso que o Brasil
tinha que se impor, tinha que se fechar contra os Estados Unidos, principalmente, entendeu? Porque se faltar, Furtado, o fornecimento brasileiro, vão ser necessários muitos anos para que os produtores mundiais recomponham essas ofertas, né? A Vale, por exemplo, ela previa em 2019 cerca de 400 milhões de toneladas de minérios de ferro, sendo que dessas 400 milhões de toneladas de ferro, 50% ir para a China e os outros 50% distribuídos por aí. Para você ver como é que está a nossa relação. Com esse volume, Furtado, de ferro exportado para a China, né, nós podemos considerar que mais de 100 milhões de toneladas está envolvido nessa operação aí. Aço para atender a indústria automobilística, indústria naval, indústria aeronáutica e a construção civil chinesa, né? E aí, para a gente ter uma ideia, Furtado, a produção brasileira de aço está em torno de 35 milhões de toneladas por ano, suficiente para atender o mercado interno, sobrando um excedente para ser exportado. Furtado, antes de você fazer mais um outro comentário sobre possível desequilíbrio que possa haver aí, vamos agradecer aqui também ao Edson Pontes, a Ismael, Isanel, Cristina Ribeiro, desculpa aí errar aí, Veridiano Velho, Alisson, Primo, Geraldo Araújo Batata, Gessé Dávila, também está sempre conosco aí, legal, Gessé. Cláudio Braconi também, e o famoso Ed Lima, Furtado. Ed Lima está na área. Quando você fala Ed Lima, está falando de quem, Furtado? Do grande companheiro que trabalhou com a gente na Refinarias Petróleo de Manguinhos, especificamente. E aí, Edson, é aquela situação da PLR. Eu não sei qual foi o posicionamento que vocês tiveram lá, mas tem toda essa dinâmica, não só em função da PLR, mas também do ACP, que, sinceramente, né, ainda como referência a isso aí, Manguinhos ofereceu 3,96 como aumento, 94, né, 94 como aumento e 0,06 como ganho real. Chegando a 4. Chegando a 4. Já é uma, como sempre, Manguinhos sempre demonstrando como se faz a história. Vanguarda. É vanguarda, como se faz a história e como se participa da história. E agora deu 4,01, né? Pois é. O salário mínimo. Salário mínimo. Tinha uma discussão imensa para poder aumentar lá miseráveis um centavo. Miserável. Salário mínimo. Porque acontece o seguinte, né? Nós também, a gente faz muito crítica, mas a gente também tem que entender. Um centavo, às vezes, pode quebrar o país, né? Pode quebrar o país. Porque, olha só, foi 1,039, quer dizer, já está ali, os bancos, inclusive, como você falou, os bancos já estão pedindo socorro. Imagina você se aumentasse para 1,040, que era um centavo, né? Um centavo. Quer dizer, um centavo, segundo esse super-ministro aí, que super-ministro não sei o que é, não sei o que quer dizer, que economia não manja lá, isso vai quebrar o país. Isso tem muito tempo. Um real que aumenta o salário mínimo e impacta na economia 350 milhões. Aí vem a pergunta, 350 milhões. Aí para o fundo eleitoral são bilhões e mais bilhões. E eles, inclusive, estão brigando aí. E para o trabalhador, é hipocrisia demais. Mas voltando aqui para essa relação da China, então... Ou é hipocrisia, ou a gente de economia também não manja nada, né? Ed Lima botou aqui um comentário. Então, por favor. Botou aqui, ó. Ed Lima, aqui direto da Bacia de Campos, acompanhando na luta sempre. Mas o Velho Barreiro está acabado, hein? Não pode, né? Tu está elogiando aí, rapaz. O que é que vai dizer, o que é que vai me dizer a minha galera aí, que sempre está me defendendo? Não tem jeito. Valeu, Edson. Sempre, valeu mesmo. Então a gente vê, Furtado, que qualquer desequilíbrio
de fornecimento por parte da Vale pode causar sérios danos à economia chinesa. Furtado, vamos imaginar, Furtado, um bloqueio das estradas de ferro Vitória, Minas e Carajás. Vamos imaginar isso. Aí seria, na realidade, seria um caos total para a economia daquele país e outros países, inclusive. Não é só a China nesse caso específico, o Japão, mas e outros países. É verdade. Este nível de dependência de um país como a China pode, nesse caso desse bloqueio, pode se tornar perigoso para nós. Olha, eu não vejo assim não. Eu não vejo assim não. Isso aqui seria mais uma demagogiazinha para valorizar. Mas eu não acredito nisso não. Até porque o país tem poder próprio, né? Tem independência própria, autonomia própria, né? Então não é dessa forma não. Aí seria o contrário. Nós que teríamos que nos valorizar, né, o nosso material. Furtado, santinho só. Daniele Moura entrou, Antônio Santana também. O Edson Lima fez um outro comentário aqui. PLR é participação dos lucros ou resultados. Aqui, a FUP, mais uma vez, esfaqueou a categoria pelas costas, entraram em recesso e nem quiseram saber do acordo. Viu só? A categoria está percebendo que ela não está representada por essa federação. Está aí comentado o companheiro lá da Bacia de Campos, comentando que a FUP, mais uma vez, esfaqueou a categoria pelas costas, entraram em recesso e nem quiseram saber do acordo. Isso é muito triste, hein? Acabou de entrar aqui, Cavalcantes Figueiredo também entrou, legal. E é importante essa... Ele está lá, né? Ele está lá. É importante porque o companheiro está lá, está vivenciando os fatos, né? E é uma pessoa participativa. Nesse momento é muito importante esse tipo de posicionamento e esse tipo de revelação, claro, né? Para que a gente leve para os trabalhadores, para a própria categoria. Fala a verdade, companheiro, fala a verdade. Negócio de federação, de central, eu tenho verdadeira ojeriza. Está provando isso, né? Então, o que nós estamos falando então, com relação à nossa imprensa, a crítica é que, infelizmente, Furtado, a maior parte do jornalista brasileiro, eu sou jornalista, o meu registro está aí, à disposição de quem quiser ver, ele não assume o papel que deveria ter, que era de analisar todos os temas relevantes para a nação, né? Inclusive questionando os dirigentes e informando a população. Não fazem isso. Isso acontece em vários países do mundo, mas aqui eles não fazem isso. Furtado, qual é a preocupação, estamos terminando essa temática, dos nossos jornalistas? Você aí depois tem que ver o vídeo a seguir, né? Os nossos jornalistas e dirigentes se preocupam muito mesmo mais com outros assuntos, né? Assuntos que às vezes não tem o menor sentido, né? Porque neste momento, o que a gente está dizendo questionado é uma situação de país com país, pô, né? Verdade. A autonomia, como a gente fala, como o próprio companheiro Ivan falou, de um país para outro. Não determinados fatos mínimos, né, que vão ser questionados, mas infelizmente é lamentável, né? Lamentável esse tipo de postura da nossa imprensa. Alexandre Kirchner, estamos aí, hein? Olha só, esse texto aqui, ele foi elaborado por Cláudio da Costa Oliveira, que é um economista da Petrobras aposentado. Agora, nós vamos entrar agora num quadro que realmente nos deixa muito indignado com os fatos que acontecem. Só que para essa transmissão aqui e para a futura transmissão, nós estamos levantando aqui, Furtado, né, lutas e revoluções populares que aconteceram na realidade na América Latina, tanto no século XIX, século XX e no século XXI. Um abraço aqui, Furtado. Depois do Alexandre Kirchner, aposentados da REGAP,
Regap, legal. Legal. Valeu, tamo junto aí. Valeu, muito bem. Pode botar comentário, solta os bichos aqui que a gente vai permitir. E faz entre os aposentados, né? A existência do nosso programa. Legal, será legal. muito importante. Se quiser, pode vir participar também. Manda tema para nós tema. também. Tamo junto para defender a Petrobras. E vamos ler, porque Brasil. o mais importante. Vamos, claro. Podemos ter certa divergência, mas vamos ler os Vamos ler, artigos. vamos ler. Portanto, então, nessas lutas, nessas revoluções que aconteceram na América Latina, o nosso programa vai do dia 27 ao dia 2, Dia certo? 2, né? De 27 de dezembro. Você falou que é 300, já falou, né? Já. E é o primeiro. Ao 370. É o primeiro do, E é o primeiro do ano É isso. de 2020. Então, nessas lutas e revoluções populares da América Latina, Furtado, no dia 27 de dezembro, que é o nosso primeiro dia, você destacou o que no dia 27 de dezembro? No dia 27 de dezembro de 1797, no Equador, nasce em Quito, Manuela Sáenz, né? Sáenz, Deve deve ser. ser assim, que se tornará uma famosa revolucionária em defesa da independência das colônias sul-americanas. Lutará ao lado do grande Simão Bolívar. Inclusive, Simão Bolívar ele é considerado o herói das Américas, né? É verdade. Pela postura que ele sempre teve. E será nomeada membro do Estado-Maior do Exército Libertador. Participará? Com quem? Lógico, tinha que ser, né? Tinha que ser Antônio, né? Tinha que ser. Antônio José de Sucre, da vitoriosa batalha. Aí se você Ayacucho. Ayacucho. E aí, companheiro Ivan, no dia 28 deste mês, dia 28 do mês que a gente fala, mas é mês de dezembro. de 1831. Nesse dia, rapaz, 28 de dezembro de 1831, acontecia na Jamaica o começo de uma rebelião escrava que vai durar 10 dias e ficará conhecida como Guerra Batista. Por quê? Por ter sido liderada pelo pastor batista Samuel Sharp. Cerca de 60 mil escravos queimam fazendas e matam 14 senhores. Apesar da violenta repressão, a rebelião motivará a abolição legal da escravidão 2 anos depois. Furtado, você destaca o que no dia 29 de dezembro, Furtado? E antes, né, é interessante que, mais uma vez, a luta dos trabalhadores, das pessoas, de uma certa forma, Dos escravos, dos né? escravos em específico, né, conseguiram, depois da violência que houve, né, a rebelião, mas motivará a abolição legal da escravidão 2 anos depois. É importante, mais uma vitória de quando se participa da luta, né? É verdade. No dia 29 de dezembro de 1983, na Argentina, resultado de uma intensa pressão popular, começa o julgamento dos agentes do regime militar argentino, que durou de 1976 a 1983, de triste memória, mais uma vez. Triste Né? memória, ditadura. 30 anos depois, o país verá, eu não gosto nem, ditador, eu não gosto nem de falar, mas é a história, Jorge Rafael Videla, um dos maiores sanguinários ditadores do continente, e tinha que apodrecer como ele apodreceu no cárcere. É verdade, verdade. Companheiro Ivan, e no dia 30 do mês passado, em 1903. Antes disso, mandar um abraço para Graça Lagos, que entrou também, faça seu comentário aí. No dia 30 de 1903, aqui no Brasil, nasce em São Paulo, Furtado, nada mais, nada menos do que Cândido Portinari. Cândido Portinari foi um dos maiores pintores do seu tempo, né? Que ele retrata a pobreza, Furtado, e também retrata o mundo do trabalho em cores fortes. Será militante
do Partido Comunista Brasileiro e participará da elite intelectual brasileira. Na década de 50, criará para a sede da Organização das Nações Unidas, da ONU, os painéis Guerra e Paz, inclusive reconhecido pelo escritor cubano Nicolás Guillen, que compôs para Portinari, abre aspas, um som para Portinari, que foi interpretado nada mais, nada menos pela grande, respeitosa e maravilhosa Mercedes Sosa. Dia 31 de dezembro, Furtado, qual é o teu destaque? Dia 31 de dezembro de 1890, na Costa Rica, morre Francisca Carrasco, conhecida como Pancha. Foi uma das heroínas na guerra contra a presença das tropas estadunidenses, mais uma vez. Sempre eles. Eles não dependem da liberdade. Sempre eles. Na Costa Rica, lutou em diversas batalhas e será considerada a defensora das liberdades pátrias. Sempre os Estados Unidos. E ontem, companheiro? Ontem, dia 1º de janeiro, né, nós podemos lembrar do ano de 1804 no Haiti. Por quê? Porque após 10 anos, após 10 anos de lutas e insurreições, é proclamada a independência do Haiti. O exército popular vence o poderoso exército da França de Napoleão. E é o primeiro país a se tornar livre na América Latina, após corajosas rebeliões de escravos. Mas o Haiti até hoje paga um preço caro por ter sido o primeiro país a se tornar livre, né? Aí tu vai ver quem está por trás disso, Estados Unidos de novo, lá para sacanear a vida do pessoal. Agora, fechando no dia 2, nós chegamos agora então ao dia 2 de janeiro. Você poderia destacar algum fato relevante para fechar? Com muita clareza, evidentemente, no dia 2 de janeiro de 1994, no México, ganha repercussão a ação do Exército Zapatista de Libertação Nacional, EZLN, que no dia anterior ocupou prefeituras na região de Chiapas, sul do México, inspirado nos exemplos do grande herói nacional Zapata. O movimento defende, como sempre, olha aí, sempre. O movimento defende o quê? Invadir outros países? É isso que defende? Não, defende o que nós sempre defendemos, né? A reforma agrária e os direitos dos indígenas. Daí agora, pelo século XXI, estamos defendendo a reforma agrária e os direitos indígenas. Então, somos sacaneados aí direto. Agora vamos botar boi para lá, não é isso? Vergonha. Que também se opõe às políticas neoliberais e ao NAFTA, acordo econômico que submete o país aos interesses estrangeiros. Quando se fala de interesse estrangeiro, eu estou falando dos Estados Unidos. A gente já sabe que o NAFTA é interesse único e exclusivamente dos Estados Unidos, né? E como nós estamos sendo transformados de novo nos Estados Unidos do Brasil, então vamos sofrer as consequências. Então, mandar um abraço aqui, estamos quase acabando o programa, para o Moisés Barbalho, para a Sônia Maria e para WL, o quê? Indim, como é que é, hein? WL Indim, ruim, não dá para saber não. WL foi fácil, agora o resto não dá nem para falar. Está faltando o Quindinho e o Quindinho não apareceu. Agora o Celivaldo ainda deve estar. Celivaldo está comemorando ainda o Réveillon. Está comemorando o Réveillon. Portanto, quando nós fizemos o destaque cultural para Luiz da Câmara Cascudo, companheiros e companheiras, é um pedacinho à toa, mas nós temos que lembrar alguma coisa do Luiz da Câmara Cascudo. Lembrar o quê, Gustavo?
Lembrar que ele nasceu no dia 30, não, foi coincidência. A gente cometeu equívoco, mas foi coincidência. Ele nasceu no dia 30/12/1898, em Natal, no Rio Grande do Norte. E nos deixou no dia 30, coincidência, no dia 30/7/1986. Também viveu aí 88 também anos. Natal, né? Também Natal. No Rio Grande do Norte. Ele foi folclorista, escritor. Em 1918 mudou-se para Salvador, na Bahia, onde fez o curso de medicina, sem, entretanto, não concluiu. Mudou-se para o Recife, onde formou-se em Direito. E em 1928 começou a lecionar História no Ateneu Norte Rio Grandense, na cidade de Natal. É verdade. Era uma pessoa muito importante, o Câmara Cascudo, na medida que trazia a cultura regional. Né? Fantástico. E aí, Furtado, no dia 31 de dezembro, da pessoa, no Réveillon, há 72 anos, nascia Rita Lee. Rita Lee Jones. Né? Nascia lá em São Paulo, cantora, compositora, instrumentista. Bacana, bacana. E para encerrar, então, nós temos o nosso grande quem é, Furtado? Eduardo Duzec. Isso aí. Ele está completando, né? Dia 1º, ontem. Foi ontem, né? Ele completou ontem 61 anos de idade, nasceu cantor. Ele é 58. Ele é carioca, né? Carioca. Ele nasceu no dia 1º/1/58 no Rio de Janeiro, né? Legal. Inclusive é um grande ator, né? Um grande artista. Nós também tínhamos separado para comentarmos sobre algumas pesquisas que estão fazendo por aí, né? Onde estão reprovando o Supremo, né? E também comentando que o ex-presidente Lula não vai pedir para o Haddad sair mais candidato à Prefeitura de São Paulo nesse ano agora, né? Quer dizer, então tem alguns, as empresas de pesquisas estão questionando, Furtado, essa divulgação de que foi um Natal maravilhoso, que foi tudo maravilhosamente bem, a economia cresceu. Está sendo questionado esse tipo de informação, né? Então, nós não podemos não deixar enganar por essa mídia mentirosa, fajuta e traidora que está por aí. Tá certo, Furtado? E aí uma coisa, né, que é com referência a essa matéria aí da Datafolha, né, é o que chama a atenção da gente aqui, né? É a reprovação ao trabalho do Supremo Tribunal Federal. É de 39%. Preocupante. Isso é muito preocupante, porque é o Supremo Tribunal Federal, onde as leis são regidas e obedecidas, se for o caso. É o guardião da Constituição. É a base da nossa Constituição, da nossa Carta Maior, né? E ali, quando não há o menor respeito em função daquele trabalho que é ali feito, até porque, né, companheiro, o que a gente vê na televisão, ou então lê ou escuta nos meios de comunicação, no que faz o Supremo Tribunal, é lamentável, é extremamente lamentável, porque ele nos representa as nossas conquistas, os nossos direitos. E quando isso não é respeitado, aí tem essa reprovação no trabalho em torno de 39%. Esse presidente também está com a rejeição muito grande, mas você tem mais que ser rejeitado mesmo, né? Então, nem ele sabe porque nem sabe, né? Então, resultado, Furtado, nós temos que... Tem várias informações ali e tal, mas deixa eu pular, porque... Como é que é? Ele quer isso aí? Não, isso aí, desse super-ministro, quem é que fala aqui, mãe? Não, fala que a aprovação no Congresso do pacote de reforma foi... Não, um Congresso traidor, pô, não defende o interesse do banco, vai interesse... Não é do governo, não. É o interesse de alguém no governo, né, que está lá para aprovar tudo, toda a lixarada que foi enviada para o Congresso, eles estão aprovando direto, né? Então, inclusive nesse destaque, Furtado,
nós temos um pedido do Papa. É, o Papa pede o quê, Furtado? Não, olha só, ele falou uma coisa que nos chamou bastante atenção. E o homem público, ele passa por isso, né? Infelizmente, ele passa por isso. Ele perdeu a paciência, está nos meios de jornal, está nos jornais aí. Ele perdeu a paciência com uma pessoa, mas Ela puxou ele, ela puxou, e ele reconheceu que naquele momento ele perdeu a paciência. Mas olha só, mesmo ele pedindo desculpas, isso não convence, porque ele é um homem público, e o homem público passa por isso aí, né? As pessoas. E ele representa aquela pessoa que veio pregar o amor. Você imagina se Jesus, o Cristo, nas suas andanças, se ele fizesse isso aí? Se aí tendo porrada. Se ele fosse perder a paciência. Então, nada mesmo com a desculpa, nada perdoa-se esse tipo de postura. Não há perdão para isso aí, né? Não, é mesmo? Ele pedir desculpa. É porque você vê o seguinte, qual é o papel dele? Ele não é apenas um pontífice, aquele que faz a ponte entre Deus e os homens, faz a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele não é só um pontífice, ele é o sumo pontífice. Então, ele tem um papel que não é um papel humano, entendeu? Aquela reação dele foi uma reação humana. Por isso que o Gandhi nunca aceitava o título de Mahatma, porque ele sabia que ele não era um Mahatma, que ele era um humano cheio de imperfeições. De qualidades e defeitos. Qualidades e defeitos. Então ele não poderia aceitar o título de Mahatma. Esse ponto, como você está falando aqui, Furtado, é verdade. O Papa pisou na bola, entendeu? Porque não poderia ter aquele tipo de reação. Mas ele também faz uma campanha ali, Furtado, muito interessante. Está vendo aqui? Qual é a campanha que o Papa fez, que eu acho também muito interessante divulgar? Foi super interessante isso aí, porque... Você está nisso aí, né? Existe uma matéria aí... Furtado, antes de qualquer coisa, um abraço para André Gonçá e Solange do Carmo Fé, que entrou, e também acabou de entrar agora Valérias ou mais Rezende Pascoal. Acho que é isso, desculpa se eu errar, hein? Vai lá. Então, companheiro, a gente inclusive, até faz comentário aqui, né? Que às vezes a gente passa no restaurante, as pessoas, 2 ou 3 pessoas, a gente nem sabe se estão almoçando, ou jantando, fazendo alguma refeição, simplesmente estão olhando para o celular, né? Não existe mais a comunicação. E o mais grave, como muito bem disse o Papa, é que as famílias, elas devem retornar à comunicação dentro do seu próprio lar, recolhendo o celular. Porque é comum durante as refeições as pessoas estarem totalmente desligadas uma das outras, só ligadas no celular. Isso, infelizmente, isso é uma verdade, né? E a gente espera aí, e a gente existem exemplos aí, inclusive, muito perto, de crianças que passam mal porque não tem o carinho dos pais, que eles estão ligados no celular. Isso é realmente complicado, né? E foi o caso aqui que já falava o Papa no que respeita isso aí, porque ele inclusive convoca os fiéis a melhorar a comunicação dentro de casa. Ele sugeriu que a família moderna siga o exemplo dos personagens bíblicos, Jesus, Maria e José, que se ajudavam mutuamente. Companheiro. Inclusive, vou fazer aqui um jabá. Eu recomendo que todo mundo deve assistir o filme Os Dois Papas. Eu fiquei maravilhado. Tu pega ali, o filme é o Papa Francisco, entendeu? Passando pela ditadura na Argentina, mas chega, fala mais nada. Assista o filme, vocês vão gostar muito, que realmente foi um filme muito bem elaborado. Parece que é de brasileiro, né? Não, fantástico. O diretor é brasileiro. Não me lembro. Fantástico esse trabalho que fizeram com os dois papas, né? Agora, também está se falando muito aí, Furtado, com relação a dinheiro do trabalhador brasileiro,
que ele não está recolhendo, né? Buscando, né? Então isso aí também é importante demais, que as pessoas possam pegar dinheiro lá com relação posteriores a 94, ao plano real. O STJ já decidiu que todos os salários devem ser levados em conta para o cálculo da aposentadoria, a chamada revisão da vida toda. E você paga 10 salários, você aposenta com 1, 2, daqui a pouco não tem nada. Então isso aí está sendo revisto e eles estão comentando para que o contribuinte que trabalhou a vida inteira recolhendo sobre o teto da Previdência, né? Então ele está recomendando que em 93, isso aí, eles sofreram um impacto muito grande na aposentadoria. Então nós estamos aqui divulgando que os aposentados abram o olho, fiquem espertos, entrem em contato com seus sindicatos para saber essa questão aí do INSS, porque o salário mínimo como benefício, né, a referência agora, o STJ ele está reconhecendo, levando em conta vários fatores com relação ao teto da Previdência, que hoje está em R$ 5.839,45, né? Então a pessoa tem que ver que quem está ganhando um salário mínimo, que colaborou com o teto, não pode ficar com o salário mínimo. Ele colaborou com o teto da Previdência. Ele tem que sair do salário mínimo e ir para 5.840. Então, porque está sendo questionado aquele salário antes de 94. Isso. O cara pagou pelo teto, pô. Então ele hoje está sofrendo uma diferença de R$4.000. Não é pouca coisa, né? Então, isso é para o trabalhador abrir o olho, e a matéria é muito grande, vai ficar disponível lá no site da professorivanluz.com.br. E nós, agora então, desejamos a todos um ano novo de muita luta. Nós estamos a 72 minutos já, passamos 12 minutos, a gente quer ficar na faixa de 60, mas vamos passar hoje. Desejamos a todos aí que nós possamos somar esforços e que nós possamos também garantir para gerações futuras um bom ambiente, né? Um ambiente saudável, que nós possamos garantir uma vida digna para os nossos indígenas, né, Furtado? Possamos garantir para os nossos netos, para os nossos filhos, uma vida digna, e que nossos filhos e nossos netos, no mínimo, sejam respeitados. No mínimo, sejam respeitados, porque, pelo que nós estamos vendo aí, essa palavra respeito perdeu sentido. E está difícil. Mas, de qualquer maneira, estamos começando um ano novo e vamos lutar para que esse ano novo nos traga muitas novidades fraternas, solidárias, e que todos possam ter uma vida digna, que o trabalho recompense, porque se deixar na mão deles, se nós continuarmos dispersos, Furtado, a classe trabalhadora tem que se unir, necessariamente, unirmos, porque só assim nós poderemos impor também a nossa vontade. Me despeço, deixando um grande abraço para a Cida Cardoso, que acabou de entrar, e para o Jorge Faria também. Estamos terminando o nosso programa, e o Furtado vai fazer aqui as suas considerações finais e fazer o fechamento do programa de hoje. Aquilo que você falou, né, com referência ao trabalhador, precisamos sim de união. Porque disperso, companheiro, somos presas a muito fáceis de serem abatidas, né? E desejando também que haja uma iluminação para o bem nas consciências das pessoas, né? Estaremos aqui na próxima quinta-feira, se assim permitir o grande arquiteto do universo.